A paz do Senhor Jesus Cristo aos irmãos. Nossa leitura diária de hoje está escrita no livro de Provérbios, de número 9 e o verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. A busca pela sabedoria jamais pode ser separada da busca por Deus. Se a nossa filosofia não é controlada por uma teologia firme, enfrenta uma barreira impossível de superar. As verdades fundamentais sobre Deus constituem as bases do conhecimento. A realidade de Deus é a coisa mais importante que se pode saber e também a mais óbvia. Romanos 1, versículos 19 e 20. No abecedário do conhecimento, começamos com Deus. Aqueles que não creem, muitas vezes se veem como mais avançados no seu conhecimento. Mas nenhuma arte, nenhuma filosofia, nenhuma ciência, nenhuma literatura, nada adquirido intelectualmente, nem feitos de qualquer tipo, compensarão a ignorância em relação a Deus. A alma que não o conhece é um homem ignorante. A época que não o conhece é uma época ignorante. O conhecimento sobre Deus também é a base do conhecimento. É o princípio de organização que unifica todo o resto, a moldura dentro da qual todas as informações se encaixam. Em Deus, o caos dos fatos se torna um cosmo de conhecimento. A verdade simples é esta: não ficaremos sábios sem buscar a Deus, e não buscaremos a Deus sem humildade, respeito e reverência. Por isso, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O orgulho sempre corrompe o processo de aprendizagem. A ilusão de que sabemos mais do que realmente sabemos, junto com a falta de vontade de aceitar verdades que podem ter consequências indesejadas, farão com que não progredimos na sabedoria. É o respeito pelo Criador que abre a porta para o crescimento intelectual. Paulo escreveu sobre certos indivíduos que detêm a verdade, Romanos 1,18. Há aqueles, ele diz, que evitam os fatos e desprezam o conhecimento de Deus, Romanos 1,28. Estas são as palavras fortes, sem dúvida, mas precisamos escutá-las. Permitimos que Deus seja o princípio da nossa sabedoria no mundo real? Honestamente, aceitamos isso, a mais fundamental de todas as verdades. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. Muito mais crucial do que aquilo que sabemos ou deixamos de saber é aquilo que não queremos saber. Em Provérbios 22:6, instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Salomão conhecia o valor da educação paterna. Ele foi instruído por seu pai, o rei Davi, mesmo quando já era um homem que havia recentemente se tornado o monarca de Israel. 1 Reis 2, versos 1-9. Por isso, ensina a seus leitores que são pais, dizendo: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. É claro que isso é dito levando em conta um padrão alto de valores e procedimentos. Salomão não dá com isso autorização para os pais ensinarem mal seus filhos, sob a desculpa de que esses são seus objetivos para elas. Tais objetivos devem ser dirigidos pela palavra de Deus e pela boa moral, o que obviamente vai contra os impulsos naturais da criança. Essa é uma tarefa árdua que os pais têm a realizar, e ao efetuá-la, é certo que irão se cansar, desanimar e até se irritar.
achando que todo o ensinamento que deram ao pequenino foi tempo perdido. Ainda assim, a ordem permanece: instrui o menino no caminho em que deve andar. Mas que consolo há nisso? É simples. O escritor antevê o resultado a longo prazo, afirmando que a criança que é ensinada nos bons caminhos pelos pais, mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. A dureza da tarefa só pode ser mantida com esse encorajamento. É claro que Salomão, ao dizer isso, não age como um profeta, mas como um sábio. Isso quer dizer que nem sempre os melhores esforços dos pais obtêm seu almejado resultado. Entretanto, a sabedoria é capaz de perceber que, na maioria dos casos, filhos insistentemente ensinados nos caminhos do bem e no temor do Senhor acabam frutificando. Sendo assim, os casos em que crianças corretamente ensinadas se desviam são exceções à regra. Por isso, o sábio não somente percebe e entende tais verdades, como dá ouvido a elas e as pratica. Portanto, o que você deve se perguntar agora é se você é sábio o suficiente para aprender a lição de segui-la até poder testemunhar os maravilhosos efeitos da palavra de Deus.